Guarda-fazenda de cana-de-açúcar, em algum ponto oculto do Brasil colonial, era uma massa pesada, quente e doce que sufocava sem cheiro. O tempo ali não era medido por relógios, mas pelo ritmo lento do sol sobre os campos e pelo ciclo inexorável da moenda. Era o ano de uma promessa não cumprida, onde o futuro se resumia ao presente e o passado era apenas uma sombra longa e fria. No coração desse ciclo vivia Isabel, uma mulher cuja força não residia na brutalidade do trabalho, mas na quietude profunda de seu olhar. Seu silêncio era uma armadura e sua mente um mapa secreto de caminhos não percorridos. Ela era uma tecelã de esperanças, não de linho. Isabel sabia que a maior resistência era não permitir que o espírito fosse esmagado antes que o corpo tivesse a chance de se mover. A senzala, um amontoado de sombras e cochichos, abrigava a vida espremida de dezenas. À noite, após a exaustão, o lugar se transformava em um santuário de murmúrios. Não eram lamentos, mas sim preces antigas, cantadas para deuses de uma terra distante que prometiam a justiça da natureza. Eram palavras de conforto, de cura e de uma fé inabalável que fazia a escuridão parecer menos densa. O seu refúgio secreto, no entanto, não estava nas preces ditas, mas em um lugar de visão, o pomar. Não era permitido circular ali, mas de seu canto, Isabel podia avistar os contornos das árvores frutíferas que se erguiam como sentinelas escuras na noite. Mangueiras e cajueiros se misturavam, criando uma barreira verde que prometia esconder o que ousasse passar por ela. Para os feitores, era apenas o limite da propriedade. Para Isabel, era o início do mundo. Seu olhar, ao repousar no pomar, era de uma intensidade que desafiava a resignação. Era o olhar de quem mede uma distância, calcula um risco e guarda a decisão no fundo da alma. Ela não via apenas frutas ou galhos, via a possibilidade de um horizonte que se movia, de um solo que não era de seu senhor, de um ar que não pertencia à fazenda. A vida sob o sol implacável tinha-lhe ensinado que a verdadeira liberdade era um fruto que só poderia ser colhido na sombra da madrugada. E essa colheita estava sendo planejada com a precisão de um ritual sagrado, em um silêncio que, paradoxalmente, era a mais alta declaração de guerra. A rotina da fazenda era a âncora que prendia a todos. O ranger incessante da moenda, o cheiro de melaço fermentando sob o calor e os passos ritmados dos feitores eram o som ambiente da opressão. Mas a verdadeira tensão não estava no barulho, e sim no silêncio consentido. Ninguém falava sobre a liberdade, mas todos a sentiam. Era uma pulsação na palma da mão, um calafrio na nuca. Isabel dividia a labuta com Zacarias, um homem mais velho, de ombros curvados não pela idade, mas pelo peso dos anos de labuta. Zacarias tinha o dom de contar histórias sem usar a voz. Com um movimento sutil da cabeça, um piscar lento, ele podia transmitir volumes de sabedoria e advertência. Era o guardião das memórias que não podiam ser ditas em voz alta. Certo dia, enquanto carregavam feixes de cana, seus olhares se cruzaram. Não foi um olhar casual. Era um olhar de pacto, selado sem palavras. Isabel não precisou dizer que estava se preparando para a partida, e Zacarias não precisou perguntar. Ele viu o brilho da decisão em seus olhos e sentiu o calor da urgência. Ele apenas soltou um suspiro quase inaudível que para Isabel soou como um mapa. Com o movimento mais discreto possível, ele usou o dedo grande para traçar um risco invisível na terra batida, apontando para a direção do grande pé de jaca no canto mais distante do pomar. Era a indicação do ponto cego, onde a sombra era mais densa e o muro de pedras mais baixo. Era a confirmação de que sua rota, que ela havia mentalmente traçado por meses, era viável. O medo pairava sobre a senzala como um véu úmido, mas Zacarias não falou sobre o medo, falou sobre o cuidado.
Naquela noite, ele começou a sussurrar a história da gata que andava em nuvens, uma fábula sobre um animal que só podia ser visto em dias de névoa e que ensinava a pisar leve, sem que o chão sentisse o peso. Era uma lição de passos, de camuflagem e de paciência. Todos na senzala ouviram a história, mas apenas Isabel compreendeu sua finalidade. Um treinamento silencioso para a fuga iminente. O risco de traição era a sombra mais perigosa de todas. Em um ambiente onde o desespero podia levar a atos impensados, a confiança era um bem mais raro que a própria liberdade. Isabel, no entanto, confiava em Zacarias. Aquele silêncio compartilhado era mais forte do que qualquer juramento. Ele a preparava para a invisibilidade, para a arte de ser uma sombra entre sombras. A partida não seria apenas um ato de coragem, mas uma homenagem à discrição, um eco da resiliência transmitida por gerações. A noite avançava, e com ela o desejo de Isabel se tornava um projeto concreto. A decisão de partir não era um arrobo, mas um cálculo frio e demorado. Isabel havia passado meses observando as sombras, cronometrando a ronda dos feitores e memorizando o padrão do vento que balançava as folhas do pomar. A fuga era uma arte que exigia mais do que coragem, exigia precisão. A primeira etapa do plano dependia de um objeto crucial, algo para cortar as amarras simbólicas que aprendiam ao seu posto. Sua oportunidade chegou durante a pausa mais breve e ensolarada. Enquanto o sol estava a pino e o silêncio do descanso sufocava os sons da fazenda, Isabel se moveu com a leveza da gata que andava em nuvens de Zacarias. Seu destino era o grande cajuzeiro que marcava o ponto mais próximo entre a senzala e o pomar. Ali, escondida sob raízes expostas que pareciam veias antigas da terra, Zacarias havia deixado um presente silencioso. Uma pequena lâmina de metal, cuidadosamente afiada e envolvida em um pedaço de tecido gasto. Não era uma arma, mas uma ferramenta de transformação, um portal para o invisível. O ato de pegar a lâmina foi um ritual. Seus dedos não tremeram, mas seu coração pulsava um ritmo apressado. O metal frio em sua palma era a primeira confirmação física de que a liberdade não era apenas um sonho, mas um objeto que ela podia segurar. Era o ponto sem retorno. Naquela mesma noite, enquanto todos dormiam, um sono pesado de exaustão, Isabel se sentou em seu canto. O ar estava saturado de um cheiro de terra molhada e melaço. Ela usou a lâmina para cortar discretamente uma ponta da barra de sua roupa, criando uma pequena bolsa oculta. Dentro, ela colocaria o que era realmente vital: 3 sementes secas, a promessa de vida e renascimento, e um pequeno amuleto de madeira esculpido por sua mãe, a única herança que a ligava a uma ancestralidade livre. Enquanto a lâmina riscava o tecido, o som era quase inexistente, mas para ela parecia um grito de vitória abafado. Cada fio cortado era uma camada de medo que se desfazia. O risco de ser descoberta era imenso. Uma luz bruxuleante, um movimento mais brusco, o menor dos ruídos, poderia significar a ruína não só dela, mas de Zacarias. A ansiedade se transformava em uma concentração monástica. Ela sabia que a fazenda inteira dormia sobre um vulcão de descontentamento. Sua fuga, se bem-sucedida, não seria apenas uma libertação pessoal. Seria um sussurro de esperança que viajaria pelas senzalas de todas as plantações vizinhas. Ela carregava consigo não apenas a sua vida, mas o peso da inspiração. A primeira faísca estava acesa, e agora ela precisava se tornar o vento que a transformaria em chama. A noite aguardava sua decisão, e Isabel estava pronta para responder. A resiliência de um povo não se mede pela força da corrente, mas pela força do laço que se forma entre as almas. Na senzala, a solidariedade era o idioma falado sem voz, o remédio que curava as feridas que o sol e o chicote não podiam alcançar. Isabel tinha em Mãe Bina sua coluna de sustentação emocional. Bina era uma mulher mais velha,
cujas mãos calejadas eram capazes de tocar o corpo e a alma com a mesma delicadeza. Ela era a curandeira, a benzedeira, a depositária das rezas de cura trazidas de longe. Ela via a dor onde os outros viam apenas cansaço, e via a esperança onde os outros viam apenas o fim. Na véspera do dia que Isabel havia escolhido para o seu movimento, Bina a chamou para perto sob o manto da escuridão. Não havia doença física, mas havia a fadiga do espírito, o peso do destino iminente. Mãe Bina começou um ritual silencioso. Ela usou um pouco de água fresca que ela havia guardado em uma cabaça e lavou os pés de Isabel. Era um gesto de purificação e de bênção para os caminhos que seriam trilhados. Enquanto lavava, ela cantava uma melodia baixa, que não falava de fuga ou perigo, mas da persistência da vida e da proteção dos ancestrais que guiavam os passos na escuridão. O canto era um cobertor de paz contra o frio do medo. Seus pés, sussurrou Bina, já sabem o caminho. O corpo segue o que o espírito comanda. Lembre-se, o maior refúgio não está atrás de uma árvore, mas dentro do seu peito. Ela, então, tirou de debaixo do seu próprio lençol um pequeno pedaço de raiz seca. Não era para comer, mas para ser guardado. Isto é para quando a memória falhar e o chão parecer incerto. Cheire e lembre-se de que a terra é sua mãe e ela sempre te sustenta. Vá em paz e traga a paz de volta. O presente não era um auxílio físico, mas um âncora emocional. Aquele momento de partilha era a verdadeira força que Isabel levaria consigo. Não era um ato isolado de rebeldia, mas o fruto de uma comunidade de dor e amor. A solidariedade na senzala era a prova de que a humanidade, mesmo nas circunstâncias mais terríveis, não se extinguia. As lágrimas de Bina que caíram sobre os pés de Isabel não eram de tristeza, mas de sacrifício e amor incondicional. O preço que a comunidade pagava para que a semente da liberdade pudesse germinar em algum lugar. Naquela noite, Isabel dormiu. Não foi um sono de exaustão, mas um sono de propósito, protegido pelas rezas de Bina e pelo pacto silencioso de Zacarias. Ela acordaria antes do sol, mas agora ela não estaria sozinha. Ela levava consigo a alma inteira da senzala. O perigo mais palpável não vinha da vigilância dos feitores, mas sim do medo internalizado que se infiltrava nas mentes exaustas. O longo cativeiro gerava um muro invisível de resignação, e qualquer ato de esperança era, para alguns, uma ameaça ao frágil equilíbrio da sobrevivência. A luta, naquele momento, era contra a dúvida. Isabel percebeu a presença desse muro na figura de Ciro, um homem de semblante fechado que havia chegado à fazenda poucos meses antes. Ciro era assombrado pela memória de uma tentativa de fuga fracassada em sua terra natal. Sua experiência havia transformado a esperança em um veneno e a liberdade em uma ilusão perigosa. Seus olhos não expressavam malícia, mas sim um pavor profundo de que a ousadia de Isabel trouxesse a retaliação e a punição sobre toda a comunidade. A tensão entre eles não se manifestava em brigas, mas em silêncios cortantes. Enquanto Isabel se preparava discretamente, Ciro a observava com uma vigilância silenciosa, que parecia mais perigosa que a dos próprios opressores. Para ele, a fuga era um egoísmo que punha em risco a todos. A luta de Isabel agora era provar que o seu movimento não era um ato de abandono, mas um ato de abertura de caminho. Em um entardecer abafado, enquanto voltavam do campo, Ciro a interceptou em um canto da cerca, onde o ruído das cigarras cobria qualquer sussurro. Seu rosto estava pálido de ansiedade. "Você tem a coragem de um trovão, Isabel", ele sibilou, com a voz embargada. "Mas o trovão atrai o raio. Se for pega, todos nós sentiremos o fogo. A calma, a sobrevivência é o que resta para nós aqui. Não traga a desgraça sobre quem não pode se mover." Isabel não revidou com argumentos ou promessas vazias. Ela olhou para ele, não com desafio, mas com empatia.
Ela sabia que a ferida de Ciro era real e profunda. Ciro, ela respondeu, com a voz baixa e firme, o meu movimento não é contra você, é pela memória do que fomos. A verdadeira desgraça é aceitar que a sombra é o nosso único lar. Eu vou, e se eu conseguir, o sussurro que voltará não será de desgraça, mas de que a cerca tem um fim. Não peço a sua ajuda, Ciro, peço apenas o seu silêncio de respeito. Aquelas palavras desarmaram o homem mais do que qualquer ameaça. Isabel havia atingido a barreira emocional. A dor dele não era de traição, mas de desamparo. A luta contra o medo era, no fundo, a luta contra a paralisia. Isabel seguiu em frente sabendo que Ciro não seria um aliado, mas que, ao menos, seu medo não se transformaria em obstáculo. A mais importante das resistências era a manutenção da dignidade em face da incerteza, e ela não permitiria que a dúvida alheia enfraquecesse o seu propósito inabalável. A noite chegou como um véu de seda preta sobre a fazenda. Era a hora escolhida por Isabel, a noite em que a lua nova oferecia sua máxima discrição. O ar estava pesado, carregado de um cheiro de chuva não caída, e o silêncio era tão denso que parecia um som por si só. Isabel estava no seu canto. Ela segurava o amuleto de madeira de sua mãe, sentindo a textura gasta e familiar que a conectava a uma força muito além das cercas. Seus movimentos eram lentos, precisos, como em uma coreografia ensaiada por meses. Ela vestia as roupas mais escuras que possuía e tinha amarrado os cabelos com firmeza para não deixar nenhum traço solto. No centro da senzala, Zacarias, que fingia dormir profundamente, tossiu 3 vezes, um código sutil que significava: os feitores passaram pela última ronda, o caminho do grande pé de jaca está momentaneamente deserto. Era o sinal de partida, o momento da transformação. Isabel deslizou para fora do barraco com a leveza descrita na fábula da gata que andava em nuvens. Ela não pisava, ela flutuava. Seu coração batia forte, mas a calma que ela havia cultivado nos últimos meses era seu escudo. Cada passo era uma oração, um ato de fé no invisível. O caminho até o pomar era a primeira prova. Ela precisava cruzar o pátio aberto da fazenda, uma área onde a luz fraca de uma lanterna distante podia revelar qualquer movimento. Ela abraçou as sombras das estruturas de apoio, movendo-se de uma para a outra como uma sombra líquida. Chegando ao limite do pomar, o cheiro de frutas maduras e terra úmida a atingiu. Era um perfume de promessa e perigo. As árvores, que de longe pareciam sólidas sentinelas, agora se revelavam uma rede emaranhada de galhos e folhas. Um labirinto natural que precisava ser atravessado sem quebrar um único galho seco. Ela localizou a silhueta maciça do grande pé de jaca, o ponto de referência indicado por Zacarias. Ao se aproximar, percebeu que o muro de pedras estava de fato mais baixo ali. Não era uma falha, mas um ponto de esperança. Isabel tocou a parede fria. Não havia como derrubar o muro, mas havia como escalar com graça. Ela usou as reentrâncias naturais das pedras e as raízes expostas do pé de jaca como degraus. O esforço foi silencioso e concentrado. No topo, por um breve momento, ela pôde ver a fazenda inteira abaixo dela. A senzala em sono profundo, o casarão dos senhores, a moenda parada e silenciosa. Em vez de olhar para trás com lamento, ela olhou para a escuridão desconhecida além do muro. Aquele era o primeiro ar que não pertencia ao seu opressor. Ela desceu o outro lado com a mesma precisão, aterrissando suavemente em um matagal. O som de seu pé no chão livre foi o marco final daquela primeira etapa. Isabel estava, enfim, no caminho. Não era o fim da jornada, mas o início de sua história de transformação, impulsionada pelo silencioso poder da dignidade e da esperança. A jornada de Isabel não terminou no momento em que ela pisou para fora do pomar, mas sim na sua capacidade de desaparecer e transformar sua ausência em uma memória poderosa. Ao amanhecer,
Quando o feitor finalmente notou sua falta, um lugar vazio, uma ausência que gritava no meio da rotina, a fazenda foi lançada em um turbilhão silencioso. A busca foi imediata e frenética. Os cães farejaram, mas Isabel havia seguido o conselho de Zacarias, trilhando caminhos de água e usando as folhas do pomar para mascarar seu rastro. Ela havia se tornado parte da paisagem, uma com a terra que tentava alcançar. O pomar, que havia sido a sua visão de esperança, era agora a sua primeira e mais importante proteção. A escuridão engoliu-a por inteiro. Na senzala, a tensão era palpável. Os feitores exigiam respostas, mas ninguém havia visto nada. Zacarias e Mãe Bina mantinham um silêncio de aço, seus olhos refletindo apenas a ignorância, mas seus corações celebravam a coragem. Ciro, o homem que temia a represália, percebeu que o medo de Isabel não havia sido maior que a sua dignidade. Ele observou o canto vazio dela e, em vez de pavor, sentiu um estranho calor de esperança. A fuga de Isabel não resultou em grandes revoltas, nem em uma mudança imediata na estrutura da fazenda. Seu impacto foi muito mais profundo. Foi uma revelação. Ela se tornou o sussurro que a opressão não conseguia calar. Onde antes havia apenas resignação, agora havia a fé renovada no ponto cego do pomar. Para as crianças, o cajuzeiro e o pé de jaca se tornaram lugares de histórias secretas, onde a mulher que voou sem asas havia iniciado seu caminho. O pomar deixou de ser apenas a fronteira da fazenda e se tornou a porta de entrada para a imaginação, o mapa mental de uma liberdade possível. Isabel não havia desaparecido. Ela havia se transformado em lenda. Ela se tornou a prova viva, ou a prova ausente, de que o corpo podia ser aprisionado, mas o espírito jamais. O legado dela não foi a notícia da liberdade conquistada em terras distantes, mas sim a transformação interna de todos que a conheceram. Zacarias continuou a contar suas histórias, mas agora com um novo brilho, ensinando que a discrição era a maior arma. Mãe Bina transformou suas rezas em hinos de caminho, abençoando silenciosamente os pés de todos que olhavam com intensidade para a escuridão do pomar. A força de Isabel foi a simplicidade de seu ato, fugir sem rastro, sem violência, usando apenas a inteligência, a resiliência e a força da solidariedade silenciosa. Ela se tornou o eco da dignidade inquebrável, uma memória que atravessou gerações, ensinando que a mais longa das noites sempre daria lugar ao amanhecer, mesmo que ele fosse alcançado a passos lentos e silenciosos, através da escuridão dos pomares.